queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre as questões da prova de linguagens do Enem. Você já sabe que nós estamos utilizando a prova branca. Essa informação ela é importante para você encontrar a questão mais facilmente. Mas você pode conferir aí também o número da questão nas provas de outra cor. E aí, como é que estão os estudos? Está bem focado? Você está bem animado? Que bom! Vamos ver qual é a questão de hoje? Hoje nós vamos dar uma olhadinha na questão 34. Questão 34 tem um texto com o título A Ciência do Homem-Aranha. Ele está disponível lá na Ciência Hoje. A Ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha de fato se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e, por isso, soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato por meio dos pelos tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Primeiro, porque um ser humano tem, em média, 60 fios de pelo em cada centímetro quadrado do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40.000 pelos por centímetro quadrado. Segundo, porque cada pelo das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. E aí, depois de lermos este texto, mostrando para nós informações sobre a aranha, fazendo uma referência ao filme bastante conhecido, Homem-Aranha, nós ficamos sabendo dessas habilidades da aranha. O que será que o enunciado quer de nós? O enunciado diz assim: como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a... Então, agora vamos entender. Qual é o comando da questão? O que a questão está querendo de nós? Primeiro, vem uma informação. Existe uma estratégia de progressão do texto. Ninguém está perguntando isso para você. Isso está sendo afirmado aqui no enunciado. A questão refere-se a uma interlocução com o público leitor. Então, a gente tem que lembrar que interlocução é conversa, é diálogo. Então, aqui no enunciado está dizendo que o autor do texto simula uma conversa, É como se ele estivesse conversando com o leitor. Por que está escrito simula?
simula, porque não é conversa, né, gente? O texto está escrito e você está lendo. Você é o leitor e o autor do texto é o emissor. Mas existe uma simulação de conversa, de diálogo, de interação. E aí, isso acontece de que forma? Então, o enunciado diz: o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a. Então, essa conversa existe quando? Opção A: revelação do sentido aranha adquirido pelo super-herói como um sexto sentido. É aí que existe a conversa? Claro que não. Letra B: caracterização do afeto do público pelo super-herói, marcado pela palavra querido. Logo no comecinho do texto está escrito lá, né? Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha. Essa adjetivação, né, querido Homem-Aranha, é que estabelece um diálogo com o público? Também não. Então não é letra B. Letra C: comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas. É claro que tem isso no texto, né? A gente fica sabendo que muitas características da aranha foram assimiladas pelo super-herói. Mas é isso que confere um diálogo, uma conversa entre o autor do texto e o público leitor? Também não, não é letra C. Letra D: pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Epa! Pergunta retórica. Se é uma pergunta, já estamos pensando numa conversa, num diálogo. Retórica por quê? Porque é óbvio que ele não está esperando uma resposta, né? E será que temos mesmo uma pergunta retórica? Vamos procurar. Lá no terceiro parágrafo, quando ele vai iniciar as causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas, está escrito assim: e por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Epa, olha a pergunta aí. Aí ele está se dirigindo diretamente ao leitor. Aqui encontramos a interlocução, né, simulada entre o autor do texto e o público leitor. E a letra E: comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Nós temos isso no final do texto, né? A quantidade de nervos que a aranha tem e que o homem tem, a quantidade de pelos por centímetro quadrado que a aranha tem, que o homem tem, mas não é isso que confere uma interlocução. Então, na prova branca, questão 34, com um finalzinho de enunciado dizendo assim: o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a resposta é letra D, que diz: pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. E aí, gostou? Acertou? Eu espero que sim. Então, um beijo e até a próxima questão.